Olá, sejam bem-vindos ao meu curso. É um prazer ter vocês aqui nessa aula aberta do nosso programa de pós-graduação, formação de professores e tutores da Unidom Bosco, em parceria com o meu curso. Eu quero já desejar a todos uma excelente aula, dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando na rota de estudos, diversos alunos aí inscritos diretamente na rota de estudos, onde você vai, inclusive, depois poder emitir um certificado dessa aula, né? Um certificado de que compareceu, acompanhou essa aula aqui de forma digital. E você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube também, fique tranquilo, se você não conseguiu o seu acesso pela rota de estudos, não tem nenhum problema. Acompanhe a aula aqui, a nossa equipe vai te ajudar aí no chat do YouTube a fazer o seu login corretamente, a entrar na rota de estudos, porque os certificados serão emitidos pela rota de estudos. Você, que é nosso aluno dessa pós-graduação, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula dessa pós-graduação, que é uma pós-graduação muito querida para nós, porque ela, de alguma forma, representa um pouco daquilo que a gente faz, né? Nós somos todos professores e a gente ouve muito dos nossos alunos esse desejo, essa intenção de seguir também essa carreira, a carreira docente. Talvez isso que tenha nos motivado, depois de algum tempo já, desenvolvendo programas de pós-graduação, em fazer um projeto desse, um projeto que possa permitir que aquelas pessoas que não são professores, não são professoras ainda, mas que tenham interesse, que tenham um sonho, que tenham um desejo de entrar para a carreira docente, possam, então, se preparar para essa carreira docente, e para aqueles que já são professores e se sentiram desafiados pela era digital, possam estar conosco aqui para que, logo, somem conhecimentos aquela trajetória que já fazem há algum tempo. Então, quero desejar a todos boas-vindas, vou passar a palavra ao professor Darlan e depois apresento o nosso palestrante da noite, e aí nós vamos ficar quietinho aqui, só anotando as coisas, porque certamente a gente vai aprender muito nessa noite de hoje, né, Darlan? É isso, boa noite a todos, boa noite, professor Marco Antônio, boa noite, professor Gabriel Chalita, boa noite, professor Sábio Chalita, que eu sei que está aí na sala acompanhando a gente, boa noite a todos os nossos alunos. Primeiro dizer que é um sonho começar esse curso, né? Há algum tempo, eu, o professor Marco Antônio, como professores, nós formamos muitos professores que hoje estão aí, que assumem cadeiras docentes, e sempre nós tivemos a preocupação de formar, de ter um curso para capacitar professores. Nós do direito, nós somos colocados como professores muitas vezes na raça. Nós não somos preparados para a docência. Nos formamos em direito, os cursos de direito explodiram pelo Brasil, são mais de 1.500 cursos de direito, e, portanto, foi necessário que muitos advogados, que muitos juristas assumissem a função de professores, mas a grande maioria sem formação docente. Então, a nossa preocupação hoje é o professor no novo contexto. O que o professor precisa, quais são as habilidades, quais são as competências que um professor precisa para que, de fato, alcance o seu objetivo, alcance a sua finalidade em aprender, em inspirar, em mudar a vida daquele aluno. Então, esse curso foi preparado com muito carinho. Nós vamos tratar de temas específicos e práticos, temas teóricos. Nós vamos ter aula sobre argumentação e retórica, a gente vai falar um pouquinho de Shine Perman, a gente vai falar um pouquinho, né, de metodologias de ensino, nós vamos falar da prática, de como preparar uma aula, a questão da videoaula, a questão do material de apoio. Vamos falar de acessibilidade, essa é uma grande preocupação, e as várias faces daquilo que se entende como acessível. Vamos falar de educação inclusiva, temos uma aula específica sobre isso. Vamos falar sobre neurociência e técnicas, né, que podem auxiliar no aprendizado. Enfim, temos aí um leque de temas para preparar o professor no contexto da nova era digital. E, para começar esse curso, para nós é uma grande honra, porque o convidado de hoje, se tem alguém hoje no Brasil
que é exemplo de educador, que é exemplo de pessoa de carisma e que cativa e que seduz o aluno a ponto de, né, deixá-lo ali fixo com o olhar, né, no professor, é esse mestre que vem aqui falar para a gente hoje. É professor de nós todos, um grande educador, nosso amigo, temos a honra de tê-lo como amigo da nossa instituição e tê-lo aqui, de fato, professor Gabriel Chalita, é uma honra para a gente começar esse curso com a sua pessoa aqui. Muito obrigado por estar conosco e, como o Marco Antônio falou, o aprendizado é nosso hoje com a sua aula. Obrigado e a palavra é sua. Obrigado, professor Marco Antônio, professor Darlan. Prazer imenso estar com vocês aqui no meu curso, num momento tão desafiador para a gente, né, para nós professores, de refletirmos sobre quais os caminhos que a gente pode ter na vida para cumprir o nosso ofício, aquilo que a gente ama fazer, que é estabelecer vínculos com os nossos alunos, né, e desenvolver um processo que ajude esse aluno a sonhar, a ter autonomia, a trabalhar com conhecimento de forma bonita. Eu queria, cumprimentando todos que estão acompanhando a gente, fazer uma menção muito carinhosa aqui para uma professora de Lorena, da Unisal, Marcilene, que quando eu comecei a dar aulas de filosofia, ela dando aulas de literatura, de português, e a gente começou ali nas mesmas searas, apaixonados pelo conhecimento, pelo saber, pela beleza disso. E, ao mesmo tempo, cumprimentar um aluno meu, Gustavo, do IBMEC, dessa turma de agora, e essa semana a gente discutindo sobre caminhos de liberdade, né, dentro de um texto de La Boétie, misturando com uma música do Cartola, falando da poética dos textos na sala de aula, e eu fico vendo esses novos alunos, né, que dou aula em pós-graduação e dou aula em graduação também. Pós-graduação é mais fácil da aula, mestrado, doutorado, as pessoas estão mais maduras, a graduação é que é o elemento desafiador, como é que eu consigo envolver esse aluno nesses novos tempos em que há muitas pesquisas sobre o grau de atenção que um aluno consegue ter numa aula, e esses dados não são muito felizes para nós professores, né? Um aluno consegue ficar atento por 7 minutos, por 8 minutos. Então, se eu não tiver quebras pedagógicas ou digressões pedagógicas, eu não vou conseguir desenvolver uma aula em que ela seja significativa para esse aluno. Eu queria, nesse nosso bate-papo dessa noite, pensando no tema que vocês trouxeram, esses novos desafios dos educadores, da docência, nesses tempos virtuais, pegar 2 olhares aqui, um da semiótica e outro da pedagogia. Quero começar com a semiótica. A semiótica, quando ela desenvolve um percurso retórico numa sala de aula, o Darlan estava dizendo que esse curso vai trabalhar com retórica também, e a retórica ela é muito instigante porque a gente tem uma retórica platônica criticada por ele mesmo. Platão desconfiava da retórica. Platão dizia que retórica é a arte de enganar os deuses, inclusive. As pessoas elas vão brigando para vencer um debate sem ter a convicção de que o mais importante é chegar à verdade e não vencer um debate. Se a gente der um pulinho na história, nós vamos pegar Santo Agostinho, que é platônico, ali está no início da Idade Média, na Alta Idade Média, e ele vai dizer a mesma coisa. Ele, durante um tempo, vai participar dos debates dos maniqueístas, e né, ele nega isso mais tarde, mas nesses debates, cada um queria vencer o debate e não chegar à verdade. Não é dessa retórica que eu queria falar, mas é da retórica aristotélica, que tenta resgatar um conceito de retórica e que nos ajuda a pensar nessa retórica de sala de aula. Essa retórica aristotélica trabalha com algumas funções. A primeira função dela é a função persuasiva. O que é isso? Persuadir é convencer alguém de alguma coisa. Então, eu tenho uma função persuasiva num júri, num tribunal do júri, por exemplo, em que eu tenho que convencer aqueles jurados. Eu tenho uma função persuasiva numa audiência. Eu tenho uma função persuasiva numa história de amor, que eu quero convencer alguém a ter uma história comigo. Eu tenho uma função persuasiva quando eu quero vender alguma coisa, porque eu sou vendedor. Eu tenho uma função persuasiva para convidar alguém para jantar comigo.
Eu o tempo todo estou persuadindo as pessoas de alguma coisa, mas como é que funciona essa função persuasiva numa sala de aula? Estava dando um exemplo, né, dessa semana, de um trabalho sobre uma obra clássica chamada O Discurso da Servidão Voluntária, de La Boétie, para adolescentes de 17, 18 anos, para jovens de 18 anos. La Boétie provavelmente escreveu essa obra aos 18 anos ou aos 17 anos, e é uma obra em que ele tem uma indignação. Por que as pessoas que nasceram para a liberdade, elas optam pela escravidão ou pela servidão? Por isso chama Discurso da Servidão Voluntária. E La Boétie vai dizer que as pessoas optam pela servidão por 3 razões: pelo costume, pelo medo e pela participação da tirania. Um grupo apresentou essa obra, um aluno apresentou essa obra, aí eu pedi que os outros alunos pesquisassem ali, né? Isso são os tempos Google, os tempos virtuais, os tempos de pesquisa muito rápidas, que 5 alunos diferentes, cada um pesquisasse um dos discursos da abertura da conferência da ONU, né? Um do presidente dos Estados Unidos, o outro do presidente do Brasil, o outro presidente da China, o secretário-geral das Nações Unidas e o presidente desta conferência. E rapidamente, para a gente entender a narrativa desses textos, desses discursos, se eles tinham alguma relação ou não com a dimensão de liberdade proposta nesta obra há 500 anos, de La Boétie. E aí, onde é que entrou o tal do Cartola? O que é o Cartola falando que o mundo é um moinho? Ainda é cedo amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida. E aí vai. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. A beleza sintática, a estrutura dessa dimensão poética de uma música que fala sobre a liberdade. Isso é um processo persuasivo. Para levar os alunos a gostarem do tema liberdade, depois a gente começou a brincar no chat de definir a palavra liberdade. E foi muito legal que na pesquisa dos alunos, eles podiam pesquisar ou dar a definição deles. Aí um aluno pesquisou, Cecília Meirelles, né, quando ela diz que liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Então, se a Cecília Meirelles tem razão, eu não posso definir liberdade, porque se não há ninguém que explique, como é que eu vou explicar a liberdade? Definir é explicar? Necessariamente é explicar? Função persuasiva. Agora, para eu trabalhar com essa função persuasiva, eu vou para a segunda função retórica, que é a função hermenêutica. Hermenêutica é um processo interpretativo. Ao mesmo tempo que eu preciso fazer uma hermenêutica do repertório que eu vou trabalhar com os meus alunos, eu preciso fazer uma hermenêutica dos meus alunos. Quem são esses alunos? Até que ponto eles conseguem pesquisar, prestar atenção, desenvolver? Como eu faço essas quebras? Como eu permito que eles brilhem naquilo que eles estão desenvolvendo? Hoje, uma das avaliações, né, esse exemplo que eu dei foi do IBMEC, eu dou aula no Mackenzie também na graduação, e hoje era a prova deles, que é uma prova um pouco diferente. Eles tinham que escrever uma carta, se imaginando com 80 anos de idade, ou juiz, ou promotor, ou delegado, ou de uma das carreiras jurídicas, aos 80 anos, dando conselho para um adolescente que mandou uma carta para eles, perguntando o que eu faço para ser um bom delegado, o que eu faço para ser um bom advogado, o que eu faço para ser um bom juiz. Aí eles tinham que escrever as cartas, trocar entre eles as cartas, um corrigir o outro. Hoje era o dia da exibição do vídeo, eles tinham que gravar isso. Eu fiquei assim boquiaberto com o talento dos alunos de produzir vídeos, cada um no seu estilo. Um fazendo vídeo jogando as folhas, né? A outra fazendo vídeo no meio de um jardim com música francesa, dizendo: sou uma juíza aposentada e estou aqui em Paris. E quero dizer o que foi o meu... Cada um criando do jeito que queria criar, mas para trabalhar um conceito aristotélico chamado aspiração, que é um tema para viver. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma hermenêutica de como é que eu faço esses alunos pesquisarem mais. Às vezes, resolvendo um problema, estou dando um exemplo, né, de matérias com as quais eu estou trabalhando, mas em qualquer matéria, você pode ampliar a maneira de você atuar, de desenvolver isso, fazendo com que o aluno, né, por meio desta hermenêutica, primeiro,
eu preciso levar em consideração a riqueza que é usar um pedaço de um vídeo no YouTube, às vezes usar, né, uma lâmina de PowerPoint, às vezes ditar, eu dito coisas, para quê? Para quebrar. Você fala assim, mas você está dando, né, uma aula de direito constitucional, é muito mais fácil você colocar os artigos que você vai colocar ali, por que você está ditando isso? Para quebrar, porque ele prestou atenção de uma maneira, eu tenho que buscar atenção de uma outra maneira, eu peço para algum aluno, pesquisa aí rapidinho para mim o artigo 3º da Constituição Federal, aí ele vai achar o artigo, alguém vai ler, eu tenho que quebrar o tempo todo para continuar mantendo a atenção desses alunos. Isso é hermenêutica do aluno, é um processo interpretativo do aluno, que eu faço na sala de aula ou eu faço à distância. Eu tenho que imaginar como é que esse aluno se coloca no momento que eu tenho, né, uma matéria, um conteúdo para desenvolver com ele, mas sabendo que ele tem problemas de retenção desta atenção por muito tempo. A gente também tem, mas eles têm um tempo menor do que a gente. Aí a gente vai para a terceira função da retórica. Então, a primeira função é persuasiva, a segunda função é hermenêutica, a terceira função é heurística. Esta função heurística, ela tem uma beleza tão grande que ela trabalha com um conceito aristotélico muito bonito, muito instigante do significado do que ela é, que essa heurística é um descortinar da verdade. Aristóteles, com isso, ele recupera a visão platônica de retórica, dizendo o seguinte: se é mentira, não é retórica. Se é mentira, é falácia. Se é mentira, é sofisma. Retórica tem uma dimensão moral. Para a gente guardar o que é a palavra moral, pensa na palavra, o que mora dentro de mim. Então, eu preciso ser autêntico como professor naquilo que eu falo. Se eu tenho um compromisso no meu ofício de ser professor, de abrir as janelas às possibilidades para os meus alunos, de desenvolver uma relação de vínculos, eu, professor, preciso ser educado com eles. Minimamente eu tenho que saber o nome dos meus alunos. Eu tenho que olhar para esse aluno e fazer com que cada um dos alunos que eu tenho numa sala de aula, que eles sintam que eu olho para eles, que eu falo para ele individualmente, para ela individualmente. Esse é o processo heurístico, é a verdade que eu passo na sala de aula, naquilo que eu estou pesquisando, que eu estou desenvolvendo. Vejam, eu pedi para os alunos, né, no exemplo que eu dei, pesquisarem ali presidentes. Aí você fala assim, nossa, mas com essa brigaiada política, né, com esses radicalismos aí, o que foi falar do presidente do Brasil? Não era melhor só pegar o presidente da China ou o presidente dos Estados Unidos? Você não acha muito polêmico trazer isso? Depende da sua condução, depende da sua verdade, depende do respeito que você tem ao posicionamento que ele está desenvolvendo, e depende da maturidade. Aí a gente vai para a quarta função da retórica, que é a função pedagógica. Então, a primeira é a persuasiva, a segunda é a hermenêutica, a terceira é heurística e a quarta é pedagógica. Na função pedagógica, o meu papel é o papel de semear dúvidas, é de ajudar o aluno a ter uma outra dimensão. Numa outra aula, a gente estava discutindo Rousseau, e aí um aluno falou assim, professor, é estranho isso, né? Porque essa história de que o homem é bom em essência, a sociedade corrompe o homem, é meio estranho, não é? Porque, vamos lá, um homem bom, 2 homens bons, 3, 4, tudo bom, bom, não dá para dar mal. Como é que dá homens bons, sociedade má? É meio estranho isso, né? Não, para mim ele está errado. Eu falei, nossa, que conclusão, sim, você já chegou a uma conclusão definitiva sobre o Rousseau. Vamos quebrar um pouquinho a cabeça. O que é esse conceito de bem e de mal? Olha que coisa instigante. Eu acabei de citar Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho tem uma angústia ontológica essencial na ontologia divina, ele trabalhando com a lógica, ele diz assim, olha, Deus criou tudo que existe, uma premissa. Deus é plenamente bom, uma outra premissa. Quem criou o mal? Se o homem criou o mal, Deus não criou todas as coisas. Se Deus criou o bem e o mal, Deus não é plenamente bom. Como é que eu resolvo isso? Aí um aluno já levantava assim e falei, olha, Santo Agostinho ficou 20 anos para chegar a uma conclusão, a gente não vai chegar à conclusão agora. Mas a gente pode pensar sobre isso. É a postura do professor que faz gerar essa dimensão pedagógica. Pedagogia vem de tirar o que você tem de melhor.
maiêutica socrática. Olha a beleza desse conceito socrático. Maiêutica é o nascedouro das ideias. Você ajuda o aluno a colocar para fora o que ele tem de melhor, com cuidado, com elegância, com singeleza. Eu acho estranho, às vezes, né? Quando você tem trabalhos de didática do ensino superior, de metodologia do ensino superior, em que você começa a pesquisar um pouco o papel, como é que os alunos veem os professores, invariavelmente, em cursos diferentes, dizer assim, as 3 coisas que você mais gosta no professor e as 3 coisas que você menos gosta. Nas coisas que você menos gosta, sempre aparece a arrogância. Então, o aluno não gosta de um professor arrogante. Se aparece em muitos cursos é porque nós, professores, talvez não por uma opção nossa, mas por uma distração nossa, nós estamos sendo arrogantes. Como é que eu quebro essa arrogância e me coloco ali como um ser também em formação, como um ser na sua incompletude, em busca dessa completude junto com os alunos, percebendo como isso se desenvolve? Essas são as funções da retórica. Função persuasiva, hermenêutica, heurística e pedagógica. Para desenvolver, talvez, agora dialogando isto com a pedagogia, 3 grandes pilares do processo educativo. Um pilar que é o pilar cognitivo. O que é pilar cognitivo? Conhecimento. E conhecimento é algo fascinante. Hoje é dia do aniversário da morte de Pablo Neruda. Eu conheço alguns poemas do Pablo Neruda. Eu vi um filme que chama O Carteiro e o Poeta, em que Pablo Neruda estaria exilado numa ilha da Itália, e um homem, que era um carteiro, era apaixonado por Beatriz, e ele pede ao poeta que faça um poema para que ele consiga conquistar a Beatriz. E ele falou assim, mas como é que eu vou fazer um poema se eu não a conheço? É melhor eu te ensinar a fazer um poema. Ele começa a ensinar metáforas para isso. O que eu estou dizendo aqui? Isso é cognição, conhecimento. Eu me lembrei de um filme que eu vi. Eu me lembrei, isso está dentro de uma caixa de ressonância cognitiva dentro de mim. Eu tenho instrumentos para falar sobre isso. O Dalan vai dar uma aula numa área jurídica e ele tem uma caixa de ressonância de memória dentro dele, de tanto que ele leu desse assunto. A cognição o ajuda a realizar o seu ofício. O Marco vai lá desenvolver o ofício dele, falar de processo, de ética, o que quer que seja, mas ele tem um acúmulo de experiências que o ajudaram a chegar onde ele está e ter essa habilidade cognitiva, esse pilar cognitivo desenvolvido. Um médico que vai me tratar, eu estou com asma, e ele percebe, ele sabe ler exames, ele sabe ler os medicamentos que são necessários para mim. Eu vou gravar uma aula, eu estou com um problema aqui no computador, um técnico vem. Isso é cognição, é conhecimento. Nós precisamos disso. A gente não consegue improvisar conhecimentos. Isso não significa que a gente não possa errar diante dos conhecimentos. Eu também posso ter. E é bonito isso, é bonito quando o aluno pergunta uma coisa e você olha, boa pergunta, vamos pesquisar juntos, assim, eu não estou lembrado em que fase de Tolstói que ele escreveu essa boa pergunta, e vamos juntos pesquisar isso, né, e desenvolver. Eu não preciso ter essa arrogância ou ser o dono da verdade, mas a cognição ela tem uma razão de ser. Por isso que eu estou ali para ensinar para os meus alunos, para instigar os meus alunos a desenvolver a cognição fora da sala de aula, inclusive. Porque o nosso cérebro, ele precisa de ginástica, né? A neurociência hoje diz isso de forma brilhante. Passou aquela época de tentar selecionar pessoas com inteligência maior ou inteligência menor, com QI maior ou com QI menor. Isso é uma bobagem. Você precisa exercitar o seu cérebro. E você, como é que se vira um escritor? Escrevendo. Quanto mais você escreve, mais você vai lapidando o seu texto. Como é que eu destravo a minha oralidade? Curso de oratória, mas é falando. Isso também é aristotélico, né? Eu aprendo a tocar cítara tocando cítara. Eu preciso tocar flauta para aprender a tocar flauta. É o exercício constante do meu cérebro que vai ampliando vai expandindo a minha consciência, essa caixa de ressonância fascinante que há dentro de mim, e que ela utiliza elementos necessários e descarta outros.
E ela vai mudando, porque ela é dinâmica também. Talvez alguns aqui sejam do tempo em que a gente sabia de cor o telefone das pessoas. Hoje a gente não sabe mais o telefone das pessoas. Nós emburrecemos por causa disso? Não. São outras coisas que fazem parte dessa nossa caixa de ressonâncias, daquilo que há dentro da gente. A gente sabia chegar nos lugares com mais facilidade. Hoje a gente coloca o Waze para chegar nos lugares, porque a gente deixou de lado alguma necessidade e colocou outras naquele lugar. Tudo isso é um exercício que você vai desenvolvendo. Então, quando a gente pensa nessa dimensão cognitiva, a reflexão que nós, educadores, temos que fazer é que a memorização ela é um pedacinho do que a gente chama de cognição. É um pedacinho pequeno. Quando eu avalio só a memorização, eu não tenho condições de saber como é que é aquela pessoa para solucionar problemas, para resolver, para desenvolver. Talvez não seja a melhor avaliação trabalhar só com esse elemento da memorização. Ele é um pedaço, mas há outras questões mais fundamentais para isso. Eu fico, às vezes, pasmo, né, diante de provas de literatura em que as questões, elas são questões de memorização e de emburrecimento de textualidade, né? Eu tenho uma riqueza de uma obra, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e a pergunta o namorado de Macabeia era, letra A, metalúrgico, letra B, dentista, letra C, advogado, meu Deus do céu, a riqueza dessa obra e o reducionismo que eu tenho com isso. Aí o que o aluno faz? Ele vai pegar algum vídeo no YouTube que sabe as perguntas que você vai colocar e o aluno não navega nesses mares fascinantes da literatura como história dos sentimentos. Então, é uma cognição que não está sendo bem desenvolvida. Aí a gente vai para o outro pilar, que é o pilar social. O que é esse pilar social? Eu preparo as pessoas para trabalhar na vida, para trabalhar com outras pessoas. Eu preparo as pessoas para conviver com outras pessoas. Eu preparo as pessoas para ter um compromisso civilizatório, um olhar para a humanidade. Nessa análise do discurso lá da ONU, eu estava analisando o Biden, né, e ali era uma análise do discurso, não da prática deles, mas do discurso. Aí o aluno falou assim, para mim a parte mais fascinante é o momento em que ele diz assim, né, o que vai resolver a pandemia não são as balas e os canhões, mas é a diplomacia, é saber o que um Estado está fazendo, o que outro Estado está fazendo, é doar vacinas, os mais ricos doando para os mais pobres, é ter esse compromisso maior. Isso é habilidade social. É eu me reconhecer no mesmo mundo que as outras pessoas. É eu compartilhar as minhas experiências com essas pessoas. É desenvolver em mim essa responsabilidade ética. Eu acabei de falar de moral, que é aquilo que mora em mim, e a ética é aquilo que me faz estar no lugar do outro, sentir o que o outro estaria sentindo, né? Não faça o outro que você não gostaria que fizesse com você, faça o outro que você gostaria que fizesse com você. Para mim, um dos temas centrais da filosofia hoje, tema simples, chamado prestar atenção. Você não presta atenção no outro, você não presta atenção no problema do outro, você não presta atenção no grito de ajuda que o outro pede para você. Você está ali, dentro dos seus problemas, dentro das suas feridas narcísicas, dentro das disputas imaginárias que você criou com você mesmo, o tempo todo insatisfeito com alguma coisa, e aí a gente chega no terceiro pilar, que é o pilar emocional, a habilidade socioemocional, emocional, as minhas emoções. Olha, acabei de dar o exemplo da literatura para trabalhar das emoções. A literatura é um dos caminhos para isso. A gente está falando, né, nesses novos tempos. Eu, quando comecei a dar aula, eu usava artigos de jornal para dar aula, né, coisas que aconteciam no jornal, pegava o jornal do dia e tal. Os alunos de hoje não leem jornal, então não adianta se dar exemplos que não são exemplos do repertório deles, mas os alunos veem YouTube, os alunos veem série, e você tem algumas séries incríveis e alguns filmes incríveis que ajudam o aluno a desenvolver a dimensão emocional. Porque a habilidade emocional, ela não é desenvolvida eu falando assim, olha, hoje vamos dar uma aula de emoção.
Hoje vamos dizer a importância de ser feliz. Todo mundo dá um sorriso agora para viver essa felicidade. Não é um treino de fotografia, é uma compreensão dos sentimentos, da grandeza dos sentimentos, da riqueza dos sentimentos. Tem um filme que chama O Milagre da Cela 7, e é uma história linda, né? Uma história de um pai que tem uma deficiência e ele é condenado por um crime que ele não cometeu, e, né, toda a narrativa vai para que ele chega numa cela, ele vai apanhar naquela cela até ir mudando a visão daquelas pessoas, mas tem um dado instigante que às vezes ele passa meio, não é muito perceptível, quando há um desertor que viu que ele não matou. E esse desertor acaba sendo assassinado pelo coronel, pelo comandante, né, que era o pai da menina que morreu. E é tão interessante que no momento que ele mata esse desertor, a gente não tem compaixão. Você vendo o filme, pelo tipo da narrativa, você assim, nossa, e agora foi embora a testemunha dele. Então você está preocupado com o outro e esquece dele. Aí às vezes eu faço esse cinema com os alunos, falei, o filme não conta a história do desertor, só isso, é um pedaço muito pequeno. Você vai agora criar uma história desse desertor, porque a gente vai sentir a dor da morte dele como a gente estava sentindo a outra dor. Isso é um trabalho de sentimentos, de emoções, de ajudá-los a desenvolver narrativa. Vejam, se você chega e pede para o aluno fazer uma redação sobre alguém que foi condenado injustamente e tal, dá para desenvolver. As estratégias vão... Mas quando você pega na emoção do filme, e a partir do filme você propõe uma coisa meio inusitada, alguém que morreu ali, que você não sabe por quê, e ele desenvolve uma narrativa, e vem narrativas incríveis, que vem de um processo ficcional desse aluno, mas que o objetivo é trabalhar a emoção. Eu gosto muito, né? Para mim, um dos livros mais belos da literatura universal é Os Miseráveis, né, do Victor Hugo. E é difícil um aluno, às vezes, ler, né, o livro todo, pela complexidade que é o livro. Eu sugiro que eles leiam, mesmo que não terminem, que eles comecem a ler. Não olhe um livro, né, grande, e a Guerra e Paz é muito grande, nem dá para começar a ler, né? Dom Quixote. Leia 10 páginas, 15, preste atenção na construção das linguagens, enfim. Mas aí eu peço para ver o filme, então. E uma das dinâmicas que eu desenvolvo com eles é a escolha das músicas do filme. Cada música conta alguma das belas histórias que envolvem Jean Valjean, né, esse homem que é preso porque furtou pão para os seus sobrinhos e acaba ficando mais tempo lá porque tentou fugir, e que depois vai com um documento perigoso, e aí vem um bispo que o leva para a casa dele, e ele mesmo assim furta o bispo porque ele não acredita mais no ser humano. O bispo diverge da verdade para protegê-lo, né? O bispo chama Bienvenu, Monsenhor Bienvenu, seja bem-vindo, tem compaixão por ele, e é tão lindo quando os alunos começam a trabalhar com as músicas e desenvolver isso, mas aí você pensa assim, então você usa música toda aula? Não pode usar a mesma coisa toda aula, nada você pode usar igual toda aula. Se você prepara lindos PowerPoints, mas você coloca sempre aqueles lá, você não quebra esse desenvolvimento. Eu preciso quebrar aquilo que eu faço. Hoje vamos trabalhar os cânticos de Cecília Meirelles. Cada um pesquisa um cântico aí. Por meio dos cânticos a gente vai trabalhar o outro. Então hoje é poema. Hoje a gente vai trabalhar o Príncipe de Maquiavel, e ao trabalharmos o Príncipe de Maquiavel, eu quero que a gente proponha um debate entre eles em que a resposta tem que ser uma pergunta, e a resposta daquela pergunta tem que ser uma outra pergunta, e eu vou desenvolvendo as técnicas de ensinar a perguntar por meio de um texto com o qual eles estão desenvolvendo. E aí eu pego tudo isso e aconteceu alguma coisa na Coreia do Norte, e aí eu utilizo aquilo que aconteceu naquela semana, naquele dia, ou é o aniversário do Pablo Neruda. Vamos pegar 2 frases do Pablo Neruda que fala, que tem alguma relação sobre exercício do poder, poemas, pesquisem para mim. O tempo todo você vai quebrando esse processo e vai realizando esse ofício fascinante de educar. E assim, quando mudar o semestre,
faz tudo de novo. Eu tenho insistido muito numa coisa com os professores, né? Eu dou aula há muito tempo já, e eu lembro que antigamente a gente fazia, né, o programa de curso, de aula, meio que burocrático, né, para a instituição ter, porque você tinha que, aí você ia dando a aula que você quisesse dar. É um desperdício a gente não planejar. Você tem 15 aulas, né, tem 16 aulas ali para dar naquele semestre, pega aula a aula o conteúdo que você vai trabalhar, e dentro desse conteúdo que você vai trabalhar, como é que você desenvolve essas 3 habilidades, cognitiva, social e emocional? Que estratégia eu tenho para isso? Pode ser aula de matemática, pode ser aula de história da filosofia, pode ser aula de fisiologia do exercício, pode ser aula de fisioterapia, não importa. Mas assim, como é que eu consigo trabalhar essas 3 estratégias? Não pode ser só cognição, não pode ser só pergunta e resposta, em que eu não leve a outros elementos. Assim, cara, mas como é que eu faço isso na física? Como você faz isso na física? A física, você trabalha velocidade, né? Você trabalha os riscos que as pessoas correm quando elas não conhecem as leis da velocidade. Onde estava aquela pessoa quando veio um carro, atropelou? Quantas histórias dessas tem no YouTube? Mas e química? Química, você trabalha a chuva ácida, você trabalha o que tem na geladeira de uma família de classe A, B ou C, o que falta, você trabalha proteína. Eu preciso desenvolver estratégia, mas geografia, como é que eu vou fazer com isso, né? Geografia, história. Eu, numa das experiências que eu tive docente, quando eu dirigi o Peridomos, a gente criou um projeto que quebrava um pouco essas matérias fragmentadas. A gente levava os alunos para o mercado municipal e, a partir das histórias contadas por aquelas pessoas, filhos ou netos de imigrantes, a gente estudava melhor aqueles países, né? Você pode, pela comida, estudar a história de um país. Ou a gente faz isso, ou a gente vai fingir que está educando. Porque não é razoável que, com toda essa gama de informação que a gente tem pululando por nós não consigamos desenvolver uma estratégia que desafie mais o aluno, que faça com que o aluno sinta prazer de estar ali, que ele tenha... Mas assim, você não acha que estudar ciência, né, com profundidade, tudo isso faz parte? Evidentemente, a aula que eu dou no doutorado, ela é diferente da aula que eu dou na graduação. Não dá para ter a profundidade que eu preciso ter no doutorado naquele momento das pessoas que estão sentindo o cheiro do alimento. Eu preciso, né, usando o Rubem Alves, eu preciso despertar a fome deles. Ele tem que sair de uma aula e falar, putz, agora é só semana que vem, que pena. E não o contrário. E não, eu não aguento mais. E sabe, para quem já é professor, que está nesse curso hoje, o que não pode acontecer com a gente é eu ficar olhando assim o calendário e falar assim, ufa, faltam 6 aulas só. Faltam 5, deu feriado aqui, faltam 4 aulas, faltam 3. Ou eu tenho a consciência do prazer dos instantes que eu desenvolvo o meu ofício, eu não vou ser um bom professor. Eu digo para vocês, né, eu dou aula, estou com 52 anos, não parece, né, professor Marco Antônio? Mas eu comecei a dar aula com 15 anos de idade, aula no estado, com 15 anos de idade, né? Então, faz um tempinho. E eu digo uma coisa para vocês, assim, quando eu acordo, né, como hoje, que eu tinha aula no Mackenzie, hoje à distância, ontem foi no IBMEC presencial, eu acordo feliz por dar aula. Eu cheguei ontem no IBMEC, eu gosto dos meus alunos, eu sei o nome dos meus alunos, eu sei até onde eu posso brincar com um ou com o outro, como é que eu posso desenvolver. Na segunda aula eu já sei o nome desses alunos, porque eu me obrigo a fazer isso. E eu sinto que as dinâmicas que eu proponho para desenvolver, e mesmo tendo sofrido horrores na pandemia, eu não sou uma pessoa altamente tecnológica. E quando começou, cada instituição tinha uma plataforma para dar aula, eu falei, nossa, vou ficar só no doutorado, que é mais fácil, poucos alunos. Eu falei, não, peraí, se eu falo o tempo todo que é preciso ressignificar a aprendizagem, eu estou com medo de aprender uma coisa nova, eu estou com medo de ter que aprender a trabalhar com essas plataformas, de avaliar de uma outra maneira assim, de desenvolver. Como é que eu posso errar? E eu quero, né, como diria o Oswald de Andrade, a contribuição milionária de todos os erros, eu me permito errar. E errando, eu vou construindo uma trilha em que eu percebo que essas funções da retórica acontecem. Eu tenho uma dimensão persuasiva.
O aluno vai, ele pergunta, manda mensagem para mim. Onde é que eu acho outros livros para falar sobre esse livro, professor? Eu peguei isso, estou lendo o Pascal aqui, não estou entendendo bem. Tem algum comentador dele? E fica. Aí eu vejo assim, né? Aí eu chego lá no exemplo do IBMEC, estavam lá os três alunos que foram lá, ainda alguns alunos estão lá, outros alunos em casa, né? Mas tão interessante que a moça que trabalha ali no corredor, os 3 alunos sugerindo os filmes que eles estavam vendo para que elas vissem também, e eles explicando os filmes, e como é que os filmes se relacionam com os poemas. Eu entrando e vendo aquilo, falei, nossa, que delícia que é isso, né? Que prazer saber que os seus alunos estão vendo, passando para os pais. O ano passado eu estava num restaurante em São Paulo ainda, as aulas eram todas síncronas, né? E aí chegou um aluno, né, difícil ser com máscara, assim, veio assim ele, né, um aluno, e o pai, né, depois que fiquei sabendo que era o pai, falou assim, eu queria te apresentar o meu pai, professor. Ele não ligava a câmera, né, quando eu ligava ele saía, mas ele assistiu todas as suas aulas. Aliás, a família ficava sentado vendo as suas aulas, né? O que é uma coisa incrível, e eu não estou dizendo isso como, né, um autoelogio, porque eu já errei muitas vezes dando aula, reaprendi, ressignifiquei, comecei dinâmicas que não deram certo. Mais de uma vez eu fiz isso. Eu uma vez fiz uma dinâmica que é uma dinâmica legal até, de retórica, com poucos alunos, que eu tinha feito numa turma do mestrado, que era, né, dos 12 alunos ali, cada um contar o nome. Por que Darlan chama Darlan? Deve ter uma história. Por que o Marco Antônio chama Marco Antônio? Por que eu chamo Gabriel? Às vezes a gente sabe essa história, porque o pai contou, a mãe contou, às vezes a gente não sabe. E a dinâmica é assim, né? Cada um vai contar o seu nome, quem não sabe, inventa uma história. E nós vamos tentar perceber o que é ficção e o que é realidade na construção dos nomes. Isso era tudo para entrar no conceito de fenomenologia, depois fala de fenômenos. Essa dinâmica numa aula do mestrado foi incrível, assim, né? Aí eu fui, né, para uma turma de 60 alunos, e eu estava tão animado da semana anterior com a dinâmica que começou a dinâmica. No 20º aluno era insuportável a dinâmica, porque ninguém aguentava, mas eu falei, meu Deus, faltam 40 alunos, por que eu comecei essa dinâmica? Errei. E aí? Que bom, né? Voltamos ao Oswald de Andrade, né? Essa contribuição dos erros. Quantas vezes eu comecei uma aula de um jeito assim, que eu achava que os alunos já tinham, né, conhecimento daquele pensador que eu ia desenvolver, e não tinham. E aí eu via que eles estavam assim, desatentos, tal. Eu falei assim, nossa, que turma difícil. Não, difícil sou eu. Comecei errado. Não coloquei o cheiro primeiro, antes da comida, né? Não despertei essa tal fome, não ajudei o aluno a ter essa percepção de onde ele poderia chegar. Eu acho que são desafios, né, persuasivos, hermenêuticos. Agora, para fazer isso, eu tenho que prestar atenção no aluno. Não tem hermenêutica. Como é que eu faço uma hermenêutica constitucional, do texto constitucional? Eu presto atenção na Constituição Federal. E presto atenção muitas vezes. E para isso eu já li muitas vezes a Constituição, já li doutrina sobre isso, já me debrucei sobre esse tema. Como é que eu conheço o aluno? Prestando atenção nos alunos, fazendo uma hermenêutica deles. Já li sobre aluno, já li sobre reações dos alunos, já li sobre até onde eu posso chegar, sobre as negativas que eu posso e que tenho que dar para eles ou não. E aí eu vejo assim, né, alguns equívocos nossos de professores, porque alguns equívocos são veniais, são simples, outros são capitais. Brigar com o aluno é um pecado capital na história de um professor. Eu não posso brigar com o aluno. Você não está na sala de aula competindo com o aluno. Você é o parceiro mais experiente dele. Mas se o aluno brigar comigo, ele não briga com você, ele briga com a sua autoridade, ele briga com o seu cargo. Ele quer se mostrar grande perto dos outros alunos e você entrou na história dele. Não tem sentido. Teve um caso numa dessas instituições que eu dou aula, que o professor tinha pedido para ler o Príncipe de Maquiavel, aí um aluno levantando, né, porque eles não gostaram já desse professor na primeira aula, um desembargador, assim, falou assim, professor, todo mundo já leu o Príncipe de Maquiavel. A gente não pode ler Guerra e Paz do Maquiavel?
Aí ele, professor, então tudo bem, leiam Guerra e Paz de Maquiavel. Aí a sala toda começa a dar risada. Professor, Guerra e Paz não é de Maquiavel. E uma gargalhada e tal. Aí o professor faz o quê? Ao invés de... Vou dizer o que ele fez, depois eu digo o que eu acho que ele deveria ter feito, porque ele me perguntou depois disso, né? Ele começa a xingar os alunos. Vocês são filhinhos de papai, vocês não vão para lugar nenhum, vocês nunca vão ser ninguém na vida, vocês são ridículos, eu sou um homem que tem uma carreira de sucesso, eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça, eu tenho mestrado, tenho doutorado, vocês não saíram do coelho, e foi xingando, e não parava de xingar, né? Aí aconteceu que não tinha mais clima para ele continuar. Aí ele encontrou comigo, né? Falei assim, mas o que eu deveria fazer, né? Eu falei assim, gente, olha que loucura isso, imagina. Claro que não é de Maquiavel, os russos estão dando volta lá, obrigado por me lembrar isso. Então, vamos pegar Mandrágora, que é de Maquiavel, pode ser? E resolveu o problema. Resolveu o problema. Eles estavam querendo desafiar uma autoridade, porque talvez esse professor, sem perceber, ele se apresentou, né, numa impostação desnecessária, num distanciamento desse aluno. A gente já superou isso. E é incorreto quando a gente fala assim, isso é uma educação medieval, né? É aquele professor no tablado, os alunos lá embaixo, chamando por nome. Não, a Idade Média não era assim. As escolas de Abelardo a escola de Abelardo era deslumbrante, a maneira com que os alunos ficavam discutindo os grandes temas. A compartimentalização vem final da Idade Moderna, em alguns lugares, e na Idade Contemporânea, nos nossos tempos que a gente inventou isso, achando que o correto era a homogeneização do processo educativo. Não é a homogeneização, é o reconhecimento dessa virtude que tem cada aluno, é o reconhecimento desse valor inenarrável que tem a dimensão filosófica. Eu às vezes falo isso para os alunos, né? Como é que você reconhece um filósofo? A história da filosofia reconhece filósofos, filósofas, né? Mais filósofos do que filósofas, mas há muitas pessoas que não estão na história da filosofia e que têm uma contribuição à filosofia dos seus cotidianos, que mudam o mundo ao seu entorno, né? Machado de Assis, por exemplo, teve uma mãe contadora de histórias, uma madrasta contadora de histórias depois, as duas analfabetas, que tinham uma dimensão de oralidade belíssima e que contavam o sofrimento do seu povo, das suas origens. E elas tinham essa dimensão filosófica, essa capacidade de contemplar nos saberes dos outros, né, nas possibilidades que os outros me emprestam, o que é esse cotidiano que eu ajudo o meu aluno a prestar atenção. Eu acho que é esse o grande caminho, né, nesses dois pilares que eu queria ir já para o encerramento desse nosso bate-papo, nesses dois pilares que eu queria que vocês refletissem, né, que a gente refletisse conjuntamente. Dessa beleza da semiótica. Quem não sabe o que é semiótica, é uma coisa complexa e simples, né? A semiótica estuda os signos, né? A maneira de comunicar, os processos comunicacionais que se dão por meio do patos, do etos, do logos, que é um outro conceito legal para a sala de aula, né? O etos sou eu, professor, é a credibilidade que eu tenho, é o respeito que eu fui adquirindo com os meus alunos, é a autoridade no melhor sentido da palavra. A autoridade é fazer com que o aluno seja tão autor quanto eu dessa busca do conhecimento. Esse é o ethos que eu tenho que desenvolver cada vez mais. O pathos é a fragilidade do aluno, no bom sentido. Se eu pedir para os alunos verem uma série que chama Olhos que Condenam, que é uma injustiça, uma história de injustiça de uma menina que foi estuprada no Central Park, nos Estados Unidos, e de todos os erros, né, judiciais e policiais cometidos com aqueles adolescentes. Eu pego no ponto fraco deles. Isso é a dimensão, né, do pathos. É um romance que faz com que você se emocione, é uma música. Eu ouço aquela, eu choro, é aquela pessoa contando aquela história, eu preciso tocar nisso, e o logos é o conteúdo com o qual eu vou desenvolver. Então a semiótica trabalha com essas dimensões. Como é que eu comunico melhor, como é que eu falo melhor, como é que eu me apresento melhor, como é que eu trabalho o meu tom de voz com os alunos, como é que eu consigo ser mais agradável, como é que eu faço essas quebras todas, isso nessa dimensão da retórica. E a outra, pedagógica, é ter essa consciência desses três pilares que são tão fundamentais. Não negligenciemos nenhum deles. Eu não posso ficar
trabalhando só, focado só na emoção, me esquecendo que os seres humanos precisam de dimensões cognitivas e que são sociais. A gente só se desenvolve quando a gente está na relação com o outro, a beleza dessa relação que nos ajuda a esse processo de desenvolvimento, né? Mas é essa criação de uma sala de aula que não seja significativa, que nos ajude a ter, né, um posicionamento bonito diante da vida. Eu tenho crido cada vez mais que você não tem um dualismo entre o docente e a pessoa. Eu sou quem eu sou na vida e na sala de aula. Ou você melhora o ser humano, ou você não vai ter um bom professor. E esse melhorar do ser humano é um pacto que eu preciso fazer comigo mesmo. Ele é dialogal, é um desenvolvimento de vida interior, né? É uma reflexão profunda do que eu quero com a vida e do que eu estou fazendo aqui. Se eu sinto que não é esse o meu lugar do mundo, vá para outro lugar, vá buscar o seu lugar, né? Eu acho que essa dimensão da humanidade, né, dessa crença da humanidade nos ajuda muito. Fernando Pessoa dizia uma coisa fundamental para a gente pensar, naquilo que a gente faz, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Para a gente ser um professor que consiga desenvolver esse vínculo na história dos nossos alunos, a gente não pode ter alma pequena. Tenhamos alma grande, professor Marco, professor Darlan. Como que faz para aplaudir de pé quando o evento é digital? Não, professor, fantástico, fantástico. Nossa, professor Gabriel Chalita é inspirador. Essa é a palavra, né? Ele nos inspira a cada fala, né? Eu comecei a fazer o mestrado e eu já era professor, já dava aula há algum tempo. E aí, pobre de mim, que achava que já sabia muito, né, da sala de aula, que já tinha toda a experiência em sala de aula, porque dava aula há 10, 12 anos, quando resolvi fazer o mestrado. E aí, eis que numa aula, num sábado, eu conheci o professor Gabriel Chalita, que já conhecia dos livros, né, de ouvir falar, e foi meu professor no mestrado. E talvez o grande desafio que o professor Gabriel Chalita me proporcionou naquela situação, foi que para ser um professor melhor, eu precisava olhar para mim enquanto ser humano. Não precisava muita coisa, eu precisava olhar para mim enquanto ser humano para eu poder desenvolver todas essas habilidades que o professor Gabriel falou hoje. Ele conseguiu, em menos de uma hora, em 45, 50 minutos, passar por Machado de Assis, Fernando Pessoa, Mauboissy, Clarice Lispector, Victor Hugo, Maquiavel, Pablo Neruda, Oswald de Andrade, Santo Agostinho, Rousseau, Cecília Meirelles e Cartola. É incrível. E tudo dentro de um contexto, de uma conexão incrível. Então, a gente não poderia começar a nossa pós-graduação de formação de professores e tutores de outra maneira, senão com esse tom afetivo, né? Com essa dimensão do afeto dentro da fala do professor Gabriel Chalita, que traz para a gente hoje um desafio a quem vai iniciar a pós-graduação e quer ser docente, e a quem já está na docência há 18, 19 anos como eu, de anotar pontos aqui e falar, é fantástico, é reflexivo. Eu queria te agradecer muito, dizer que eu sou seu fã, te digo isso sempre, né? Acho que já caímos em lugar comum aqui, dizer que eu sou seu fã e que aprendo com você a cada minuto, a cada instante. Obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui. Eu quero passar para o professor Darlan para fazer os comentários dele também. É uma delícia começar o nosso curso com esse exemplo de didática, de inspiração. E eu estava acompanhando o chat e recebi da Malu uma notícia aqui. Nossa, ela colocou assim, a Malu, nossa sócia, né? Esse tem o dom de hipnotizar os alunos. Ela colocou.
Olha que gostoso, né? Começar o nosso curso com esse exemplo. O professor, ele é canal de comunicação e a gente acompanha colegas que, de certa forma, como o professor Gabriel Chalita muito bem colocou, se colocam na docência como figura de exibição do seu conhecimento, da sua autoridade, do seu ego, e rompe com a sua função de ser canal de comunicação, de ser canal de aprendizado, de ser canal de inspirar e mudar a vida do aluno. Então, a aula que hoje nós trouxemos aqui do professor Gabriel, que foi para mim também, eu estou aqui com as minhas folhas todas copiadas, né? Tomei nota de tudo. A aula é para a nossa vida, porque não somos professores apenas em sala de aula, somos professores nas nossas relações. Né? Quem é professor na sua casa, é professor no seu filho, é professor quando vai ao supermercado e tem uma atividade, dá um exemplo de conduta, né? Não é professor apenas quando sobe num tabladinho, né? O tabladinho aqui no sentido, sim, pejorativo, porque nos distancia, nos coloca numa situação de diferente do aluno. E só somos diferentes do aluno porque temos um pouco mais de capacidade de como saber fazer novas perguntas, e não pelo acúmulo de conhecimento, mas sim por saber perguntar coisas diferentes, de formas diferentes. Então, esse curso começa hoje, foi uma honra ouvir o professor Gabriel, todos estão convidados para o nosso curso, que inicia hoje. A gente tem uma grande preocupação, né, com o conhecimento teórico. A gente vai aprofundar em muitos pontos que foram tratados aqui hoje. O professor Álvaro vai falar para a gente de Chaim-Perman, de Aristóteles, de Platão, aprofundando todos os conceitos, né, que o professor Gabriel nos trouxe aqui hoje de forma brilhante. O professor Carlos André vai trazer a oratória na prática, né, um grande professor de português, alguém do direito que se dedicou à comunicação, também vai trazer aqui para a gente. O professor Sávio Chalita vai estar conosco para falar de metodologias, como ensinar, quais são as ferramentas, e isso, a forma como ensinávamos no início da década de 2000, não tem nenhuma relação na forma como ensinamos hoje, em termos de ferramentas, em termos daquilo que aprendemos como método de ensinar. Então, vamos trazer as metodologias. O professor Sérgio Gabriel também vem, né, Marco Antônio, para isso. Vamos falar de material didático, como produzir material didático e toda a questão de como conseguir chegar no aluno, a interação com o aluno, a comunicação com o aluno e o uso de todos os métodos que nós temos hoje na modernidade. Era isso. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Gabriel, falar do carinho que o meu curso e toda a nossa equipe tem, por ele. Ele sabe disso, ele é muito bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado pela generosidade. Generosidade sempre está nos seus vídeos. Tem um vídeo seu que nós colocamos para os alunos assistirem nessa pós, que fala muito sobre isso, sobre generosidade, né? Uma aula sua que está aí publicada. Então, muito obrigado, né, pelas palavras. A primeira coisa que eu ouvi isso da professora Leda Pereira Mota, acho que o professor Gabriel Chalita também conheceu a professora Leda Pereira Mota, da PUC. Eu fui professor assistente, comecei como professor assistente da professora Leda Pereira Mota, sempre falo isso, né? E a professora Leda falava assim para mim: quer ser professor? Primeira coisa, exercite generosidade. E demorei um pouco para entender aquilo, né? Porque nós nunca estudamos. Depois ela faleceu, ela já não está mais conosco, mas é alguém que deixou uma leva de grandes professores, a professora Leda Pereira Mota, né? E pelos exemplos dela, depois eu pude entender um pouco o que é o professor como exercício de generosidade. Nós não aprendemos nada para a gente aprende tudo para auxiliar o outro na sua compreensão, na sua experiência, e que também tem a oportunidade de aprender. Então, obrigado, professor Chalita, pela sua generosidade conosco. Tanto conhecimento, a gente fica assim, né?
boquiaberto. Obrigado, casa é sua. Quando quiser voltar aqui, não precisa nem de convite, já sabe, né, que a casa é sua. Vai chegando, vai entrando, vai tomando café, vai proseando, né? O Darlan, essa fala aí, que é sua agora, da generosidade, eu acho que é a virtude, ou é o valor que, de fato, melhor define um professor, né? Todos os dias numa sala de aula a gente deixa um pouco do que a gente sabe e um pouco do que a gente é. Você deixa pedaços de você e se recompõe inteiro novamente, né? É de fato o ofício da generosidade. Quando você está ali querendo buscar maneiras de estar mais próximo desses alunos e ajudar a carência desses alunos, né? Os medos que eles têm, a superação desses medos. Então, eu quero agradecer também a generosidade de vocês dois, né? O carinho de vocês comigo sempre. Meus alunos são mais velhos do que eu, mas são meus alunos, que eu comecei muito cedo. Mas a maneira com que vocês, né, faz tanto tempo que a gente se conhece, tudo que vocês dois fazem, vocês três, né, com a Malu também, vocês têm muita qualidade, muita excelência, muito respeito pelos professores que trabalham com vocês, muito respeito por cada aluno que vocês têm, e é por isso que vocês crescem cada vez mais, que vocês dão certo, né? E eu fico muito feliz de ver gente assim, gente do bem brilhando, né? Muito bom, muito obrigado, professor. Bom, não dá vontade de terminar, né? Vontade de ficar aqui conversando, mas acho que encerramos hoje o nosso encontro da aula inaugural. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam pelo chat. Muitíssimo obrigado a vocês. Aqueles que não conseguiram acessar a rota, fiquem tranquilos, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, nós vamos fazer com que vocês acessem, vai ficar disponível na rota para você assistir. A todos os alunos que estavam na rota conosco, a gente tem mais de 230 alunos aqui que eu vi no nosso cadastro assistindo também pela rota, então muitíssimo obrigado a todos vocês também que estão conosco na rota de estudos. Professor Gabriel, muito obrigado, fique com Deus, prazer te ver. Darlan, muitíssimo obrigado. Boa noite para você também. Fiquem com Deus todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.